Passou o tempo, eu não podia vender a coleção, mas eu podia falar dela, igual eu estou falando aqui. Porque os direitos estão com a turma do Cocoricó, estão com a cultura. Nem trabalhava mais no hospital universitário. Em 2018, eu fui novamente convidada para comemorarmos a Semana do Carnaval no hospital. Era pintar peixinhos, tá? Nas mãozinhas dos pacientes. Eu fiquei sentada numa cadeira, uma mesa, onde a criança vinha, sentava do meu lado, esticava o bracinho e ali eu pintava. Algumas eu fiz no rosto. A família ficava junto com as crianças todas, acho que tinha umas 10 mães e umas 10 crianças, quase todas com sorinho pendurados, com aquele suporte, bomba de infusão. Eu deixei um livro do Nestor, do meu peixinho, sobre a mesa, um livro do peixinho, eu coloquei as minhas tintas e comecei a pintar as mãozinhas das crianças. Eu ainda ia conversar com as mães, eu ainda falaria depois que eu já havia trabalhado como técnica em enfermagem ali nesse hospital. Nesse momento, entraram 2 moças na brinquedoteca, carregando uma sacolinha, com jalecos, todo coloridinho, com um monte de bichinho pendurados, e elas com chapeuzinho, óculos de brinquedo, e elas faziam parte de um grupo também de voluntários de contação de histórias nos hospitais. E daí elas chegaram, se apresentaram e falaram: oi, você se incomoda? Nós íamos contar história, olha só, coincidiu com o mesmo horário seu. Eu falei: tudo bem, eu falei, fica à vontade, eu vou pintando as crianças, porque senão eu me atraso, e vocês vão contando as histórias. Elas olharam aquele livro e disseram assim: nossa, que lindo, já tem um livro em cima da mesa, depois eu quero conhecer. Eu falei: sim. Daí eu já vi que elas não conheciam o meu trabalho, que elas não sabiam quem eu era. Elas imaginavam que eu era só alguém que estava ali pintando a criança. Elas se posicionaram um pouco assim atrás, aqui assim de mim, e aqui elas mostravam o livro, tiravam o livro da sacola e contavam, e ia lendo, contando para as crianças. Elas contaram umas 3 histórias. De repente, uma das contadoras de história pegou um livro da sacola e falou assim: agora eu vou ler para vocês a história que eu sou apaixonada, que se chama A Grande Colmeia. Na hora que ela falou assim, A Grande Colmeia, deu um tum. Mas não sei, parece que eu não estava bem aquele dia. Eu não sei, já estava sendo um dia cansativo, sabe, com muitas coisas, porque de manhã já foi um dia corrido também para mim. Nisso, enquanto ficou aquele pensamentinho, Grande Colmeia, parece que eu já ouvi. De repente ela pegou este livro, e ela colocou assim na minha frente. Ela estava aqui atrás, ela fez assim: você conhece esse livro? E ela falou para mim. Eu olhei para ela e falei: sim, eu conheço esse livro. E ela riu, ela falou: ai, que legal, eu amo essa história, é uma das histórias que eu mais amo. E ela começou a ler o livro. E neste momento eu não conseguia compreender. Eu falei: como que ela sabe que esse livro é meu? Eu falei: é tipo uma pegadinha. Antes dela começar a ler a história, eu falei para ela: mas como que você tem esse livro? Ela falou assim: a Ione me emprestou. Ela também conta histórias e ela me emprestou. E ela tem esse livro. Ele é lindo. E eu falei: mas como? Que Ione? Porque eu sei da dificuldade de conseguir essa coleção. Porque é vendido por licitações, é vendido mais para as escolas. E eu falei: Ione? Eu falei: mas eu não conheço. Daí eu pensei: será que elas pegaram esse livro meu de alguma forma? Daí eu pensei: de manhã eu estive numa emissora de TV, dando uma entrevista para a Band. E eu estava com essa coleção dentro do carro. Eu falei: como que ela pegaria um livro desse? E não compreendi. Enquanto fiquei pensando, a cabeça mil, e eu pintando ali o bracinho da criança, ela lendo aquela história, foi emocionante, gente. Ai, desculpa se eu me emociono, tá? Gente, comecei a chorar. E ela lia a história, e eu olhei para aquele público que estava ali assim, eu dava uma olhadinha, e as mães estavam chorando, sem saber por que estavam chorando. Elas estavam chorando porque eu estava chorando.
elas choravam, e tinha criança também que já estava chorando, e ela contando a história, quase chorando, sem saber, sem imaginar o que estava acontecendo. Só eu sabia o que estava acontecendo, só eu sabia. Que lindo foi ouvir alguém fazendo um trabalho voluntário, contando uma das minhas histórias. Quando ela terminou a história, eu acho que eu nem já enxergava mais o que eu estava pintando na criança, eu nem sei se ficou bonitinho ou não. Ela falou, mas por que todo mundo tá chorando? A história não é triste. Eu falei pra ela assim, porque daí eu vi, né, gente, que não era mesmo. Eu falei pra ela, você sabe, você olhou qual o nome da autora? E ela leu o nome da autora no início da história. Eu falei, lê de novo. Ela, Maria Cristina Vieira. Eu falei pra ela assim, você sabe quem sou eu? Eu sou a Maria Cristina Vieira. Eu escrevi esse livro. E esse livro, a grande colmeia, representa o hospital. Porque a minha vida, trabalhando em 2 hospitais, era ficar dentro do hospital, de domingo a domingo. E era ali que eu salvava vidas, gente, sabe? Meu Deus do céu, era ali que eu escrevi essa minha história. Era ali que eu renascia. Era ali que a Maria Cristina Vieira surgia de verdade nesse mundo, sabe? É assim que eu me sinto, é desse jeito que eu entendo a minha missão, a minha história aqui nessa terra. Ela me abraçou, mas ela chorou tanto, tanto. Daí a amiga dela também chorou. E quando as mães já estavam mais calmas, daí começaram a chorar de novo. No momento que eu falei assim, acalmem os vossos corações, que agora eu vou contar. Me levantei e falei, eu ia contar isso para vocês, mães e pais e crianças, depois que eu pintasse as mãozinhas. Mas, então eu vou contar agora. Daí eu me apresentei como técnica de enfermagem, que havia trabalhado ali por muitos anos, e nos outros hospitais, em outros hospitais também, e que eu vivi agora só da literatura, só daquilo que eu colhi, do que eu plantei dentro dos hospitais. E eu disse que as minhas histórias nasceram nos hospitais por causa deles, por causa dos meus pacientes, e justo esse foi o motivo de tanta emoção nesse dia. Gente, esse livro é o livro que ela disse que ela mais amava e é o livro que contava a história daquele hospital. Daquele hospital. O Hospital Universitário de Maringá. Então é que eu conto Vai e Vem das Abelhinhas, e que eu conto que era tão grande a colmeia, tão linda, e era tanto trabalho, tanta dedicação para eles produzirem, né, tanto, que ali dentro também havia o atendimento médico, o atendimento de enfermagem. Então eu conto essa história aqui, né? E justo essa história, você vai me falar que é coincidência? Alguém tem coragem de chegar para mim e dizer, calma, Cris, isso é só coincidência? Coincidência? Jamais. Bom, todo mundo parou de chorar nesse momento, aplaudiram, eu abracei novamente as meninas, agradeci, contei para elas, né, sobre a situação, que eu não tinha esses livros, o que tinha acontecido. Ela falou, olha, Maria Cristina, esse livro era da Ione, não é mais, agora esse livro é meu. Eu quero que você autografe. Eu quero um autógrafo seu nesse livro. Eu quero um autógrafo seu nesse livro. E foi aí, gente, que desde 2011, quando foi publicada essa coleção, eu tive a alegria em autografar um único livro da coleção Despertar. Eu nunca mais autografei nenhum. Daí, nesse momento, é claro, eu chorei de novo. E todo mundo chorava novamente, gente. Foi emocionante. Obrigada, meu Deus, por ter vivido um momento tão lindo dentro daquele hospital novamente. Como não se emocionar diante de um momento tão lindo deste? E era isso que eu queria contar para vocês antes de contar a história.